Queridos, o tema da minha ministração hoje, da palavra, é mantendo a fome pela glória de Deus. Mantendo a fome pela glória de Deus. E o texto que nós vamos ler está em 1 Crônicas, no capítulo 13, do verso 1 em diante. 1 Crônicas 13, 1 em diante. O texto diz assim: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, vosso Deus, enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúna conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Criate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro de boi e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e toda Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho e cântico, com harpa, com alaúde, com tamborins, com símbolos e trombetas. Quando chegou a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, porque chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Diga aleluia. Aleluia. Agora vamos para Atos capítulo 15, verso 16. Atos 15, 16. Cumprido essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Diga glória a Deus. Vou restaurar o tabernáculo de Davi, diz aqui em Atos, restaurá-lo-ei. Tabernáculo, todos sabem disso, era o lugar onde Deus falava com o povo. Deus, todo o tempo, ele sempre quis se relacionar, quis habitar no meio do povo, quis habitar conosco. Esse é o desejo de Deus desde a criação. Deus queria coabitar com o homem, mas você sabe, por causa do pecado, isso tornou-se impossível. Então Deus já não podia mais, porque o pecado nos faz separação de Deus e do povo, de nós. Mas Deus continuamente criando estratégia para falar conosco. Então ele então dá a Moisés a dimensão do tabernáculo. Ele fala: Moisés, você vai construir um tabernáculo das seguintes medidas, e vai construir uma arca, e eu vou falar com você lá nesse lugar chamado Santo dos Santos, e assim você vai fazer como eu estou te ordenando. E Deus, então, podemos dizer que essa foi a primeira construção edificada, sagrada na história. Foi o tabernáculo construído por Moisés. E Deus em nenhum momento disse, olha, tão precioso foi o momento em que Deus falou assim: olha, da agora em diante eu vou falar com o povo de uma maneira diferente. Eu vou manifestar a Ele lá no Santo dos Santos, uma vez por ano eu vou dar a direção para o povo de Israel.
Uma vez no ano, o sumo sacerdote vai entrar lá e eu vou falar com ele, vou dar instrução. Olha que coisa tremenda. O sumo sacerdote entrava lá e Deus falava com ele, audivelmente, ele sentia a direção de Deus, voltava e falava para o povo. Deus disse dessa maneira, para fazermos assim. Deus dava direção audivelmente lá no tabernáculo. Mas Deus não disse que em momento algum ele iria restaurar esse tabernáculo. Posteriormente, nós conhecemos a história. Salomão, filho de Davi, constrói o tabernáculo mais esplendoroso ainda. Ele edifica agora, não era mais uma tenda, agora era uma construção esplendorosa, fabulosa. Era uma construção maravilhosa, revestida de madeira, de ouro. Era algo assim espetacular, esplendoroso, maravilhoso. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra desse templo. E não disse também que iria restaurá-lo. Mas o tabernáculo de Davi foi diferente. O tabernáculo de Davi, o Senhor disse que ia restaurá-lo. Não, mas por que não é o tabernáculo de Moisés? Por que não era o tabernáculo de Salomão? Por que Deus fala em restaurar o tabernáculo de Davi? Por que o Senhor disse, vou restaurar o tabernáculo de Davi? Porque o tabernáculo de Davi é fruto de um desejo de Davi pela presença de Deus. O tabernáculo de Davi é fruto de um desejo de Davi de querer a presença de Deus. Ele ansiava no seu coração a presença de Deus. Deus não disse nada para Davi construir. Deus falou para Moisés construir, mas não disse para Davi construir uma casa para ele. Mas de uma maneira milagrosa, misteriosa, que ninguém sabe, Davi teve a ideia. Falou, eu tenho casa, agora o meu Deus não tem casa, vou fazer uma casa para ele. Porque na verdade é isso que Deus queria, uma casa. Desde o começo da história da humanidade é Deus querendo habitar conosco. Hoje ele habita numa casa humana que somos nós. Mas desde o princípio você vai vendo por toda a história bíblica, o projeto, o plano de Deus era habitar entre nós. E Davi falou, vou fazer uma casa para Deus. Olha que coisa. Então, o que movia Davi acima de tudo, o que movia o coração de Davi, esse homem é tão tremendo, é tão um exemplo dele, era o grande desejo de ter a presença de Deus com ele. Davi queria a presença de Deus a qualquer preço, de qualquer maneira. E aí a pergunta é, isso também está no seu coração? É isso que move o seu coração, o desejo pela presença de Deus? No seu coração está esse desejo assim, constantemente falar, puxa, o meu desejo, a minha vontade é de poder tocar o coração de Deus. Será que sua vida é assim? Porque a vida de Davi era assim. A vida de Davi era o tempo todo ele querendo, sabe, fazer algo que tocasse em Deus, que agradasse a Deus. Pode imaginar um homem vivendo uma vida assim, sempre com um desejo profundo de tocar a Deus? Será que o seu coração é assim? Será que nós estamos vivendo assim? Será que nós vivemos assim? O tempo todo querendo tocar e agradar a Deus? Será que o seu coração é assim? Eu tenho imensa gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu olho para a minha vida e eu vejo o que Ele fez na minha vida. Eu falo, meu Deus, que coisa preciosa. Como que Deus pode fazer isso por mim? Por alguém insignificante que eu era. E de repente Deus me ama, e eu tenho visto no nosso meio coisas tão maravilhosas que Deus tem feito. Como Deus tem feito coisas lindas, poderosas e maravilhosas no nosso meio. Quantas vidas libertas. Quantas vidas que eram escravas e agora são libertas. Quantos casamentos restaurados, transformados. Muita coisa tem acontecido no nosso meio. Muito poder de Deus tem acontecido entre nós. E eu tenho estado muito empolgado, muito animado com tudo isso que Deus tem feito. Porque eu sei o que está acontecendo. Eu vejo.
Eu vejo isso, eu vejo o que Deus está fazendo no nosso meio, nas famílias da igreja, nas vidas dos irmãos, sabe? E eu sei que nós temos muitas falhas, começar de mim. Eu sei, eu conheço os meus limites e conheço as minhas falhas. Eu sei que eu não mereço, nenhum de nós merecemos nada. Mas a gente olha para a obra, olha para o trabalho e a gente percebe que Deus tem aprovado o nosso trabalho. Deus tem nos aprovado. Mas ainda há uma necessidade ainda de avançarmos mais ainda. Há um desejo de crescermos ainda mais, de avançarmos mais ainda. Temos muitos desafios ainda pela frente, muitas famílias ainda nessa cidade, muitas pessoas ainda aprisionadas, destruídas, que precisa de encontrar com o Senhor. Muitas vidas precisam ser salvas. Não podemos ficar conformados com aquilo que já aconteceu, com isso que já passou. Nós somos sempre, todo o tempo, desafiados. Eu sou desafiado todos os dias, todo o tempo, para coisas maiores ainda, para coisas ainda maiores que estão diante de nós. Muitas coisas. Lá em Malaquias, no capítulo 3, é um dos poucos lugares que a Bíblia fala de janelas abertas sobre nós. Janelas no céu, a janela se abre sobre a nossa vida. E lá em Malaquias fala que o motivo e a maneira desses céus serem abertos é por causa dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O céu se abre. E ainda diz mais, é um dos poucos lugares também que fala, faça prova de mim. Deus está desafiando, traga os dízimos, traz oferta. E faça prova. Se for mentira, nós estamos aqui todos nós enganados. Eu fico pensando, por que muitos irmãos não têm peito, coragem de falar, vou fazer prova. Pode fazer, não é pecado. Você pode fazer um teste com Deus. Ele está falando que abriria as janelas dos céus. Nós estamos aqui no mês de dezembro, os últimos dias do mês de dezembro. Estamos chegando aí na virada do ano de 2019 para 2020. E eu espero que os irmãos tenham um coração em Deus para levar a sério as coisas de Deus. Ontem eu estava lá em Jataí, estava ministrando uma capacitação lá e estava falando disso, né? Eu falei disso, das pessoas não levarem a sério o que a palavra de Deus fala, aquilo que Deus fala, sabe? É mais fácil nós acreditarmos na maldição do que na misericórdia de Deus. E Deus está dizendo, faça prova de mim. E vai ser um tempo precioso, é importante estarmos aqui. Vai ser o culto das primícias, você já pode pegar o seu envelope e pode fazer prova de Deus. Nós temos um envelope, que é o envelope das primícias, que das primeiras coisas, as primeiras coisas, coloca no seu coração Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro, vamos ver o que acontece. Veja se Deus vai te abençoar ou não vai. Porque se não te abençoar, então é uma grande farsa o que nós estamos fazendo aqui hoje. Todos os dias que encontramos aqui. Então, creia, arrisca, confia. Fala, eu vou fazer, eu vou oferecer meu melhor tempo. A minha primeira oração, a minha primeira oferta, a minha primeira semente de 2020, eu vou estar no culto da virada e vou fazer isso. Faça um teste. Eu quero mais da glória de Deus. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais da unção de Deus. Você também quer a glória de Deus na sua vida? Aleluia. Então, quantos querem que a glória de Deus venha sobre nós? Quantos têm sede dessa vontade de falar, eu quero mais de Deus? Agora, como que isso acontece? Como que nós experimentamos mais da glória de Deus? Porque essa é a chave da vida cristã. É querer mais de Deus, ter mais presença de Deus, ter a orientação de Deus em todos os passos da sua vida, ter a bênção de Deus. Tem alguns princípios envolvidos aqui, que é importante nós trazermos para aprendermos. Davi aqui em Crônicas mostra não era só simplesmente trazer a glória de Deus, não é só trazer a glória de Deus, mas tem algo que ainda é mais difícil ainda. Trazer a glória de Deus é uma coisa que não é fácil, mas tem uma coisa que ainda é mais difícil, tem uma coisa que é mais complicado ainda, é manter a glória de Deus. Trazer a glória de Deus é uma coisa, manter a glória de Deus é uma coisa ainda mais difícil. Eu fico pensando nossa igreja, os ritmos que é, os nossos encontros, o nosso culto, os nossos cultos, as nossas células. Sabe aquele inseto assim que é atraído
pela luz. Assim, você liga a luz, às vezes eu chego lá no recanto, tem muitos insetos lá, o irmão apaga a luz da cozinha por causa dos insetos. Acende a luz, os insetos vêm todos, são atraídos irresistivelmente pela luz. Eu tenho pensado em muitas pessoas aí fora que têm vivido em trevas, estão nas trevas, sabe? E se eles verem a luz, eles vão ser atraídos. Se ver a luz, serão atraídos. Onde há luz, eles vão querer estar. Se houver luz no nosso meio, essas pessoas que estão em trevas, vão ser atraídas. Mas se a luz da glória de Deus não estiver entre nós, se não houver luz nos nossos encontros, se os nossos encontros virou só um evento religioso, se os nossos cultos agora é apenas um culto, é só um culto, se nas nossas células é só uma reunião para comunhão, sem luz, sem glória, não vai acontecer nada, vai virar em nada. Mas se houver glória de Deus, então as pessoas virão. Se houver glória de Deus, essas pessoas serão atraídas, serão tocadas e serão poderosamente abençoadas. Então o grande desafio, queridos, não é fazer a primeira vez. Fazer a primeira vez é difícil, mas toda a primeira vez acaba dando certo, vai dar certo, sabe? Então o grande desafio não é fazer uma vez, é fazer 10, é fazer 20, é fazer 50 vezes a mesma coisa. Isso é o grande desafio. E esse que é difícil. Fazer e manter a mesma glória. Manter lá nas 50 vezes estamos fazendo a célula, estamos fazendo o encontro, e manter a mesma glória de Deus. Esse é o nosso desafio. Nós temos feito vários encontros no ano. Estava fazendo as contas esses dias, são mais de 1000 pessoas que vão nos nossos encontros. E o grande perigo é perder o encargo nos nossos encontros, que a gente tinha lá no começo, lá no princípio. A gente tinha aquele encargo, aquela fome. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazendo, faz uma porção de vezes, acostuma, incomoda, fala, não, já sei fazer, não preciso nem de orar mais, eu já sei fazer, eu sei como que faz. A célula, não, eu já sei como é que faz, era simples, eu faço, tranquilo. Então, esse é o perigo, é acostumarmos com aquilo que fazemos, e agora fazemos só por fazer, sem glória, sem luz, sem presença de Deus. Aí o texto que nós lemos aqui, diz que nos tempos de Saul, ele não se valeu pela arca de Deus. O problema é esse, é achar que eu sei fazer. Esse é o grande problema, é achar que eu posso fazer sem a arca, achar que eu posso viver sem presença de Deus, achar que eu posso viver a minha vida independente de Deus, e achar que eu posso fazer sozinho, sem Deus. Precisamos ter fome pela presença de Deus. Se nós queremos a glória de Deus, se nós queremos presença de Deus, que a presença de Deus se permaneça sobre nós, se nós queremos isso, sempre, a presença de Deus comigo, sempre, se é isso que nós queremos, nós temos que buscar alguns princípios que nós vemos nesse texto, para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Diga amém. Então o primeiro princípio, buscar a intimidade traz a bênção. Buscar intimidade com Deus traz a bênção, mas buscar a bênção não significa resultado de intimidade. Buscar intimidade traz bênção, mas buscar a bênção não resulta em intimidade. Viu como que isso é sério? Sabe por quê? Nós às vezes queremos buscar a bênção. Davi não estava preocupado com a bênção para ele. Davi não estava preocupado com riquezas pessoais, com a glória própria, com vitórias na guerra. Não era essa a preocupação de Davi. Ele procurava, era presença de Deus. Viu como é diferente? Ele queria a presença de Deus. Muitas pessoas têm procurado a igreja, vêm atrás da igreja, porque eles querem a bênção, principalmente por causa da bênção. Eu quero a bênção.
e não querem intimidade. Então as pessoas têm se preocupado com elas próprias, estão preocupadas com a vida delas, de resolver os problemas delas, e não estão preocupadas em agradar a Deus. E com isso, estão perdendo o melhor de Deus. Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Você quer o melhor de Deus para o seu casamento? Você quer o melhor de Deus para o seu trabalho? Você quer o melhor de Deus para a sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, para a sua vida financeira? Você quer o melhor? Então traga a arca de Deus para a sua vida. Traga a arca de Deus, busca a presença de Deus para a sua vida. Mas não vá buscar a bênção, busca a arca, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus. Mas eu quero só a bênção, pastor, eu só quero a bênção. Busca o Senhor. Muitos estão buscando somente a bênção, buscando a cura. Eu quero prosperidade. Quantos estão preocupados com a arca de Deus? Quantos estão preocupados com a presença de Deus? Quantos estão com fome de Deus, procurando desesperadamente o Senhor, Deus? Não tem nada de errado em querer a bênção. Não estou falando contra a bênção, não tem nada de errado buscar a bênção. Mas é muito melhor buscar o dono da bênção. É muito melhor buscar o Senhor. Mas quantos só enxerga Deus como o abençoador? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É só um abençoador? Deus é só o meu abençoador. É só minha varinha de condão, minha varinha mágica, meu gênio da lâmpada. Todas as vezes que eu preciso, eu aciono Ele. Quem é Deus para você? Davi queria a presença. E ele sabia disso, que se ele buscasse a presença de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas na vida dele. Ele seria abençoado. Por isso ele queria a presença de Deus. Segunda coisa, sinceridade só não substitui a espiritualidade. Sinceridade muitas vezes é sinônimo de carnalidade. Sinceridade muitas vezes é sinônimo de carnalidade. Tem gente que diz assim: eu sou sincero, o que eu tenho que falar eu falo na cara. Eu falo a verdade. Comigo é assim: escreveu, não leu? Eu falo a verdade. Vai ficar sozinho, rapaz. Vai ficar sozinho, solitário na vida. Porque quem é que gosta de gente assim? Que fala, olha, a gente, provérbio diz assim, que até o tolo quando se cala passa por sábio. Tem coisas que a gente não tem que falar. Tem coisas que a gente tem que guardar. Não, mas eu não sou assim não, eu sou sincero. Se esconde de trás dessa desculpa da sinceridade. E é inconveniente, é indelicado, é arrogante, é tolo. Eu sou assim, eu falo a verdade. Não, quem disse isso, que sinceridade é tudo? Não, tem coisas que a gente não tem que falar. Tem coisas que a gente vai ferir, tem coisas que a gente vai magoar. Tem coisas que não vai produzir fruto nenhum, vai produzir ferida. E você tolamente falando, comigo é assim, eu sou sincero. Sinceridade não traz glória de Deus. Sinceridade só não resolve. Naquele dia lá, na glória, não adianta você falar assim: Senhor, eu fui sincero. Aí o Senhor vai falar para você: sinceramente, vai para o inferno. Que negócio é esse? Tem gente que é sinceramente mentiroso. Tem gente que é sinceramente ladrão. É sinceramente adúltero. Sim, porque comigo é assim: o que eu tenho que fazer eu faço na cara. Não sou hipócrita. Que tolice. Davi era sincero. E ele queria trazer a arca de Deus para Israel. E um dia ele estava lá em Jerusalém pensando. E ele começou a pensar: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, tem um vazio aqui, tem um negócio aqui que não dá, está faltando. É a glória de Deus. Está faltando a arca, está faltando a glória de Deus. Ele foi saber o que tinha acontecido lá em 1 Samuel, no capítulo 5. A história é o seguinte, não precisa abrir. A história é o seguinte: nos tempos que Saul, era antes de Saul ser rei, bem antes de Saul ser rei,
Vocês conhecem a palavra, os irmãos que são fera da palavra, como o pastor Cássio disse, né? Somos conhecidos da igreja da palavra, então os irmãos são fera. Eles sabem disso, que os filisteus tomaram a arca da aliança. E a arca ficou lá na terra dos filisteus. Eles pegaram ela e colocaram ela no templo do Deus deles, do Deus Dagom. E aí no dia seguinte eles chegaram lá, a estátua do Deus Dagom estava caída perante a arca. Aí eles falaram, deve ter sido um vento, um tremor aí, alguma coisa. Vamos levantar o Deus Dagom, a estátua do Deus Dagom. E eles levantaram a estátua do Deus Dagom, e aí no outro dia chegou lá, a estátua estava caída de novo. Só que agora com os pulsos e com os pés quebrados. Tinham quebrado, mostrando que diante da presença de Deus, todo o poder do inferno é desfeito. Não tem. E aí, para piorar a situação, veio uma praga no meio do povo filisteu, umas doenças horrorosas. No meio deles, tumores. E eles falaram assim, eles não sabiam se aquilo era de Deus ou não. Eles falaram, será que isso é de Deus? Será que esse negócio está acontecendo aí tem a ver com Deus? E aí, eles pegaram a arca, vamos fazer um teste. Fizeram um carro de boi, pegaram a arca, puseram no carro de boi e puseram vacas com crias novas, com bezerro novo. E falou, vamos soltar. Se elas for para o lado de Israel, é porque é de Deus mesmo. E fizeram, e as vacas então foram para o lado de Israel. E quando chegaram na terra lá de Israel, um carro de boi com a arca, o povo de Israel falou, Deus tem feito grandes sinais. Louvaram, glorificaram a Deus. E pegaram a arca e levaram para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Mas depois, eles levaram a arca para a casa de Abinadab. Agora, muitos anos depois, lembra que a arca representa a presença de Deus. Era um móvel, onde ele era todo revestido de ouro, e havia 2 querubins, um de um lado do outro, e o sumo sacerdote entrava e aspergia sangue uma vez por ano, em cima da tampa que chamava propiciatório. E ali, quando ele fazia isso, ele se banhava, lavava, tinha todo um ritual, a roupa que ele usava, ele entrava com a corda no pé. Então, quando ele entrava lá dentro, o Senhor falava com ele. Então, a arca era o móvel, era o lugar onde Deus determinou que falaria com o povo. Então, a arca foi tirada, mas eles não pararam de cultuar a Deus, não. Eles continuaram cultuando a Deus onde é que o templo estava, lá em Siló. Mas sem presença de Deus. Sem presença de Deus. Às vezes as pessoas cultuam, faz célula, faz culto, faz encontro, sem presença de Deus, sem glória de Deus. O povo continuou fazendo o sacrifício, continuou fazendo os cultos, só que sem presença de Deus. Davi chega e fala, não, está faltando, não tem presença, não tem glória de Deus. Então ele faz tudo isso. Ele fala, então vamos trazer a presença de Deus. Nos tempos de Saul, ele não se importou com isso. Sabe, isso é tão interessante, porque tem muitas pessoas que nem importam. Eu consigo perceber isso. Esses dias eu fui numa reunião, e aí assim, bonita a reunião, animada, muito joia. Mas sabe aquele negócio que você percebe que não tem glória? Não tem presença de Deus? Todo ritual, tudo certinho, tudo igualzinho, tudo do mesmo jeitinho, tudo para ter glória, mas não tinha glória, não tinha unção, não tinha presença de Deus. E tem gente que não está nem vendo aí, não estão nem aí, está tudo bom. Mas Davi não, Davi falou, não, eu quero a arca. Não havia presença de Deus, então Davi disse, vamos trazer a presença de Deus. Então qual foi a ideia que ele teve? Vamos trazer a presença de Deus. Como vamos fazer isso? De que jeito que vamos fazer isso? Não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer também num carro de boi, que nem os filisteus fizeram. Vamos colocar num carro de boi, mas aí ele estava completamente equivocado. Os filisteus fizeram isso porque eles não conheciam a palavra. Eles não conheciam a Deus, ele era ímpio. Então eles fizeram inclusive umas estátuas, umas imagens de ouro, de tumor e de rato. E pôs no carro de boi. Vê se Deus aceita um negócio desse.
vou fazer uma estatinha ali de rato. Olha, se Deus aceita um negócio desse. Deus não aceita. Agora Davi também querendo trazer a arca, em vez dele procurar um modelo, a maneira, o jeito, ele faz igual aos filisteus. Davi, sinceramente, querendo trazer a arca de Deus, também traz, como os filisteus num carro de boi, escolhe os melhores soldados, faz um carro de boi novo, coloca a arca e fala, vamos fazer assim. E os bois tropeçaram, Uzá toca na arca, e é fulminado, e é morto. Davi querendo trazer a presença de Deus, com toda a sinceridade do coração, de repente, alguém morre. Lá em Êxodo 10 também, 2 também querendo agradar a Deus, vai cultuar a Deus, e é fulminados, mortos. O que era para ser alegria, foi transformado em tristeza e morte. Vamos cultuar, vai ser bom. Paulo fala, ai daquele que toma ceia de forma indigna. Por isso que há muitos entre vós mortos e doentes. Por quê? Porque faz de maneira relaxada, faz de qualquer jeito, sabe? Falei esses dias aqui de Saul, que quis servir a Deus de qualquer jeito. Vamos fazer o culto de qualquer jeito, de qualquer maneira. Foram fulminados. Queria trazer a glória de Deus com toda a sinceridade. Então, sinceridade só não adianta diante de Deus. Nós temos que fazer segundo a maneira que Deus falou, o jeito que Deus falou, o modelo que Deus falou. Mas muitos querem inventar, sabe? Eu acho graça se muitos querem inventar. Querem fazer, a gente tem um modelo. O irmão vai fazer uma célula, faz do modelo dele. Não, vou inventar outra roda. Não, Deus já deu o modelo. Sabe, é simples, só cumpre o que Deus está falando, a maneira que Deus está falando. Não, fazer do meu jeito. Eu já falei aqui para vocês, né, o dia que eu fui visitar o irmão, que ele abria a Bíblia e põe o dedo lá e falava, vou fazer, a palavra da célula é essa, põe o dedo. É aqui que Deus vai falar. Jesus, misericórdia. Sabe, preguiça de fazer, preguiça de estudar a palavra, preguiça de ler. Sabe, vai fazer a célula. Sabe, quem não faz a célula, a palavra do culto, é porque você é preguiçoso. Não, é direção de Deus. Ainda tem coragem de falar que é de Deus. Cara, toma tipo, irmão. O que é de Deus é o modelo que já foi estabelecido. Então, o que você está inventando? Sabe, é porque aí ele não precisa estudar, ele não precisa de ler, ele não precisa de ruminar a palavra. É bem mais fácil mesmo. Fazer que nesse irmão, abre a Bíblia e põe o dedo, puf, é aqui. E aí ele fala um monte de abobrinha. Aí as pessoas que vão para a célula dele, ele acha que está arrebentando. Os irmãos estão achando ele chato. Porque está tudo prontinho, tudo arrumadinho, quer trabalhar a palavra, melhorar a palavra, tem problema não. Porque nunca ninguém repete as mesmas coisas. Sabe, sempre tem coisas que Deus fala ao seu coração de maneira diferente. Então, você pode pegar a mesma palavra e falar, puxa vida, olha, eu pego uma palavra do pastor Aloysio ou de um outro pastor, às vezes eu acho que o pastor nem viu isso aqui que eu vi, ele falou, nem sabe. A palavra para mim é diferente, sabe? A palavra se renova a cada manhã, a palavra é viva e é poderosa e é eficaz. Então, sinceridade só não é bastante, tem que fazer da maneira dele, do modelo dele. Como eu disse aqui esses dias, tem muitas coisas que às vezes tem vontade de mudar, falar, vou mudar, mas é a obediência ao modelo é que me faz permanecer. É a obediência ao modelo que me dá, que traz a glória. Amém. Tinha um modelo de trazer a arca, tinha um jeito de trazer. Se você quer inventar, vai cair fogo do céu e vai fulminar você. Vai perder a vida, mas não perde a vida, ainda bem, graças a Deus, que ninguém está morrendo por causa disso, né? Mas morre espiritualmente, fica apagado, não tem vida emanando, sabe? Não tem vida por causa do quê? Porque faltou lealdade, faltou fidelidade, faltou modelo que você tem que seguir, critérios. Não, mas aí não faz um critério, faz de qualquer jeito. Carro de boi nos fala de métodos humanos. E Deus não move por métodos humanos. Às vezes nós queremos cultuar a Deus da nossa maneira,
do nosso jeito. E às vezes a gente vem para o culto, aí reclama do jeito do culto, da maneira do culto. Não gostei do louvor. Não, pastor, hoje, nossa, não, detesto, não gostei. Você viu a palavra? Sabe por quê? Porque às vezes você acha que o culto é para você. E o culto não é para você. O culto é para Deus. O culto é para o Senhor. Muitos vêm para o culto para sentir alguma coisa. Não, para sentir alguma coisa, não senti nada no culto hoje. Eu tenho que ouvir alguma coisa. São poucos os que vêm e dizem: eu estou aqui pelo Senhor e para o Senhor. São poucos os que vêm com esse coração. A igreja não é um lugar de entretenimento, de diversão. A igreja é o lugar de adorarmos a Deus e a maneira dele, o modelo dele. É isso que eu quero, é isso que eu busco, é glória de Deus. Tudo que eu faço é buscando a glória de Deus. Eu quero presença de Deus. Eu não estou aqui buscando um culto animado. Ânimos vem da alma. E o que eu gosto é de ver, de perceber o que eu quero, o que eu busco é sentir aquele ambiente carregado da unção de Deus, carregado da glória de Deus, com a presença de Deus. Quem sabe um dia desse acontece aqui, o negócio fica tão carregado, tão cheio da glória de Deus, que acontece igual lá no Velho Testamento, na construção do templo. A glória do Senhor entrou e ninguém ficava em pé. Pensou um dia aqui, todo mundo caindo, não fica um em pé. Aleluia. É tanta glória que ninguém dá conta de ficar em pé. Eu não caio. Tá igual um dia que eu fui numa conferência. E aí, oh Jesus, eu fui numa conferência e tinha uma irmã que estava orando, muita unção. E ela orava, tocava nas pessoas, as pessoas caíam. Fazia uma fila assim, as pessoas caíam. Aí eu falei: eu também quero esse negócio, eu quero esse trem aqui, eu quero cair também. Aí eu ficava lá na fila, ela vinha, punha a mão na minha cabeça. Sabe aquele negócio que balança, mas não cai? E era eu. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Aí caía todo mundo, só ficava eu em pé. Aí eu falei: não aceito isso não. Aí eu quero de novo. Aí eu fiquei na fila de novo. E ela veio, pôs a mão na minha cabeça. Nadinha. Eu falei: ai Jesus, quero de novo. Depois da terceira ou quarta vez, quando ela veio, eu falei: não, só tira esse cara da fila aqui. Tira esse sujeito da fila aqui. E eu falei: não me conformei com aquilo. Eu falei assim: Senhor. Aí eu falei com Deus. Falei: eu quero esse negócio, Senhor. Está todo mundo recebendo, por que eu não recebo? Sabe? Aí o Senhor falou assim: entrega na minha presença. Eu falei: tá aqui, pum. Eu não dava conta mais de andar, me carrega, porque eu não levanto mais. Oh Deus, quem dera um dia desse, uma unção dessa vem sobre nós. Mas não queremos não é ter um culto interessante. Você não veio aqui para ser intertido. Você veio aqui para ser cheio da glória e da unção de Deus. Você veio aqui para receber uma dose da unção de Deus, para você viver o seu dia a dia. Então entenda isso: quando você vem, eu estou recebendo a unção, eu tenho dias para viver, e a Bíblia diz que os dias lá fora são maus, e eu preciso da unção de Deus, eu preciso da glória de Deus para vencer lá fora. Então abre o seu coração, prepara, fala: Deus, eu quero a tua unção, eu quero a tua presença, eu quero glória de Deus. Então não é uma questão de divertimento, é uma questão de glória de Deus. Terceiro, porque Davi levou a arca do Senhor em carro de boi? Porque levar nas costas dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Foi os filisteus que inventaram esse negócio. Vamos pôr no carro de boi. Como é que eu vou carregar um negócio desse? A arca era extremamente pesada, como eu te falei. Ela era de madeira revestida de ouro e tinha 2 querubins, 2 anjos maciço de ouro, umas argolas de ouro, umas varas revestidas de ouro. O negócio era pesado demais da conta, sabe? Era muito mais fácil colocar num carro de boi. Não dá, esse negócio é pesado. A primeira vez que Davi foi trazer a arca, trazer a presença de Deus, ele falou assim: quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Quantos querem? Davi falou assim: eu quero a presença de Deus. Aí que jeito que ele fez? Da maneira que ele achou que devia ser, da maneira do mundo. Não, o pior, ele copiou a maneira dos filisteus. Vou fazer do jeito do filisteu lá.
Vão trazer a glória da maneira do mundo. Foi um fracasso. Foi tudo errado. Mas a segunda vez, Davi descobre que havia uma maneira de trazer a arca. Davi descobriu que tem um jeito, tem uma maneira que Deus falou. Então Davi pega a arca na casa de Obed-edom, porque a arca agora já estava lá, e traz para Jerusalém, que era uma distância aproximadamente de 20 quilômetros, e a cada 6 passos que ele dava, ele matava um boi, sacrificando em oferta a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificou um boi. Mais 6, mais um boi. Dá para imaginar o trabalho que deu isso? Dá trabalho ou não dá? Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus dá trabalho. Servir a Deus não é fácil. É muito trabalho. Deus escolheu um caminho estreito. Deus escolheu o caminho da cruz. E hoje eu quero dizer para você depois não dizer que foi enganado. Dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho. É difícil. O problema é que nós queremos servir a Deus sem nenhuma dificuldade, sem nenhum esforço. Trazer a glória de Deus não é para preguiçosos. Preguiçosos não traz a glória de Deus. Eu entendo da graça, é claro que todo o trabalho é feito na graça e me produz muito prazer em fazer. É claro que é assim, é claro que é na graça, e eu vou fazer com muito prazer. Mas a graça não é não fazer nada. Entende? Não, estou aqui, o que está fazendo? Estou na graça. Estou esperando aqui, daqui a pouco cai a chuva aqui. Não, não é assim. Graça não é isso. Nós continuamos fazendo do mesmo jeito, só que nós fazemos no Senhor, para Ele, por Ele e nele. Nós trazemos a glória de Deus através da oração, do jejum, do ensino, da disciplina. Abrimos mão de muitas coisas pessoais. Abrimos mão de muitos divertimentos, às vezes, pessoais. Trazemos a glória de Deus morrendo para nós mesmos. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-é. Quer a glória? Quer a presença? Tem que abrir mão. Importa, João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então a maneira de Deus não é a maneira do mundo. Não é como o mundo faz. Porque o mundo quer mágica. Você já viu? A gente quer assim mágica. Quer usar uma palavra, quer encontrar a palavra. Não tem que se esforçar não. Esse negócio dá trabalho demais, né? Vamos achar a palavra certa. Abacadabra. Tá, e aí acontece. Não é assim. Com as coisas de Deus não funciona assim. Engraçado que tem muita gente que quer assim, que a vida dele muda, que a história dele muda assim. Vem cá, põe a mão na minha cabeça aqui, pastor. Põe a mão aqui na minha cabeça, discipulador, e a minha história vai mudar. Não é não. Sabe, eu estou aqui hoje porque alguém intercedeu por mim, a minha esposa lutou por mim. Foram quase 10 anos na droga, fugindo, aprontando todas. Ela não desistiu, ela não abriu mão, ela insistiu diante de Deus, ela lutou, perseverou. Alguém lutou por mim, para que eu pudesse estar aqui. Você acha que ela ficou lá em casa falando assim, Deus resolve, vou entregar na tua mão, resolve. Não, ela tomou atitudes. Precisamos tomar atitudes certas, não é mágica. O mover de Deus é fruto do trabalho com Deus em Deus. 6 passos sacrifica um animal, 6 passos mais outros. Consegue imaginar como que Davi chegou em Israel, em Jerusalém? Como que ele chegou lá? Cada 6 passos, 20 quilômetros. 20 quilômetros, mata um boi. Quantos bois foram? Nem sei, não dá nem para imaginar. Mas foram muitos 1000. Cansado, suado. Mas a glória de Deus veio, aleluia, a glória do Senhor veio, sabe, recusa fazer uma célula, recusa ir para um encontro com Deus, recusa fazer um culto, fazer qualquer evento, sem glória de Deus, não, enquanto a glória de Deus não vir, não vamos começar nada, tem que ter glória, tem que ter presença de Deus, cansado, esgotado, mas a glória de Deus veio. E aí o Senhor disse, queria restaurar o tabernáculo de Davi. Quarta coisa, são 6 que eu vou falar, ok? Para você ficar tranquilo. Glória de Deus
vir é necessário um ambiente apropriado. Para a glória de Deus vir é necessário um ambiente apropriado. 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 17, diz: introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar na tenda que lhe armara Davi. Davi preparou. É necessário um ambiente apropriado para o Senhor se manifestar. O Senhor não se manifesta em qualquer ambiente. Não manifesta. Mas muitos de nós não cultivamos um ambiente apropriado para Deus se manifestar. Quando nos reunimos, devemos construir um trono de adoração, de louvor, para Deus se manifestar. O salmista, no Salmo 22, ele diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. É necessário criar um ambiente, é necessário criar um ambiente próprio, para que Deus se manifesta. Quer ver Deus se manifestando na sua vida? Quer Deus se manifestando na sua casa, no seu casamento, na sua célula? Crie um ambiente para Ele se manifestar. Quando nós chegamos aqui no culto, você já viu? A gente chega no culto, o espírito não está aquecido, o espírito está apagado, né? A gente chega assim, tem que ter oração, tem que ter louvor. Mas tem uns que chegam atrasados, irreverente. Precisamos criar um ambiente, oferecer sacrifício de louvor a Deus, para que Deus se manifeste. Você vem para o culto com toda sinceridade, fala, não responde para mim não, pode ficar caladinho, só responde para o seu coração. Você vem para ouvir a palavra, ou você vem para cantar, ou você vem para oferecer sacrifício de louvor a Deus? Estou indo para oferecer. Por que você vem? Não, estou indo para oferecer sacrifício de louvor a Deus. Quantos que vêm? Não responde, por favor, mas quantos que vêm para fazer isso, para oferecer a Deus um sacrifício de louvor? Quantos vêm assim? Vêm para oferecer um sacrifício de louvor? Vem nada, chega atrasado. Como que vem? Não tem coisa nenhuma. Vai chegar um momento que nós vamos vir para o culto, em nome de Jesus, todos nós vamos vir para o culto para adorar a Deus, porque vai importar no nosso coração somente a glória de Deus. Precisamos guardar o ambiente, ter fome de Deus, intensa fome de glória de Deus. Mas sabe o que acontece? Muitos vêm para o culto, aí senta aqui no culto, vira uma tagarela aí com o outro do lado, atrapalha o irmão que está do lado, o outro está na frente, fica uma conversa aí sem fim. Você acha que eu não vejo daqui? Vejo tudo. Quando está conversando, está no celular. Aí no celular, certo? O celular é mais importante do que a glória, do que a presença de Deus. Ou então o Senhor vem pelo celular, vai manifestar com um WhatsApp para você. Que coisa é essa? Falta de reverência. Como Deus pode agir num ambiente assim? Como que Deus vai agir na sua vida, meu filho? Como Deus? Eu estou te falando isso com amor, porque eu amo você. Sabe, você vem para o culto, mas o tempo todo se perde com o celular, com o vizinho do lado, e ainda acha que glória de Deus vai manifestar na sua vida. Estou no fogo. Está no fogo ou do outro fogo? Fogo estranho. Sabe? Preciso guardar um ambiente, como Davi fez. A glória de Deus em hebraico chama kabod. É algo denso, é algo pesado. Deus está em todos os lugares. Claro que Ele está em todos os lugares. Tem uma palavra que eu estou preparando, já está quase pronta. Eu vou falar o tema dela. Não vou falar não. Pastor Luiz pregou esses dias uma palavra quando Deus cruza os braços, né? Pois eu vou pregar quando Deus não ouve. Quando Deus não ouve. Será que Deus não ouve? Pois é. Mas não é o tema de hoje. Mas a glória de Deus, ela é algo denso. Deus está em todos os lugares. Mas quando Ele quer manifestar a glória dele, Ele examina o ambiente para saber se suporta o peso da glória.
Porque se não suporta, ele não manifesta. Se não tem ambiente, ele não faz. Ele não manifesta. Por isso precisamos criar um ambiente, guardar esse ambiente apropriado, voltando-se para o Senhor, um ambiente santo, um ambiente de fome, um ambiente intenso, cheio de desejo, de vontade de ver a glória de Deus, porque Deus não nega, se você quiser, Ele manifestará. Quinto, não tenha receio de mudar o padrão da religião. Qual que era a religião daquele momento? Era o tabernáculo, não era? Era o tabernáculo. Mas o que é religião? Religião é tentar buscar, é um ritual, é tentar buscar a Deus sem mecanicamente. Isso é religião. Por modo, por maneira, por método, isso é religião. Vou buscar Deus dessa maneira, é assim que faz. Sabe tudo que vai acontecer. Todo jeito, toda vez é a mesma coisa. Sua célula é assim. Todo mundo sabe o que vai acontecer, não vai acontecer nada. Vai chegar lá, vai falar isso, vai pôr o dedo, vai falar um negócio, e não vai acontecer nada. É assim que é a sua célula? Eu quero ter reuniões onde o Espírito Santo vem e move, e faz a diferença. Sabe, mexe no meio da reunião, toca, quebranta, move no meio. Não quero nada mecânico. Não quero. Eu quero cura verdadeiras. Quero ver cura acontecendo, genuínas. Libertação genuína. Salvação genuína. Não quero que ele simplesmente calafrie. Não, eu arrepiei. Não. Eu quero glória, eu quero presença. Eu quero ver Deus tocando no meu espírito. Na minha vida. Na minha família. Na minha célula, no meu encontro, no culto. Eu quero ver Deus tocando no meu casamento. Quero ver tocando na vida dos meus filhos. Eu quero glória de Deus, genuína, verdadeira. Quero ver a glória tocando e trazendo mudanças, transformações. Diga aleluia. Sexto e último, eu falei que era 6 que eu ia falar. Davi perguntou: como trarei a arca de Deus? Em outras palavras, ele está falando: como que eu vou ter presença de Deus? Como que eu vou ter presença de Deus? De que maneira que eu trago a presença de Deus? Ou para você não importa? A glória de Deus, como eu te falei, é como uma luz. Nós ficamos aqui assim como tateando para acender um interruptor da luz, da glória de Deus. Eu percebo isso no meio nosso. Nos encontros, na célula, a gente fica assim, procurando a glória de Deus. Nós não sabemos às vezes como ligar a glória de Deus. Porque se nós souber certinho como ligar, apontar, apertar o botãozinho certinho, pum, a glória de Deus. Aleluia. Mas às vezes nós não sabemos ligar direitinho. Nós ficamos buscando ligar a glória de Deus. Tem hora que nós clamamos, tem hora que nós cantamos, louvamos, dançamos, joelhamos, choramos, e ficamos assim. É as pessoas que chegam, aí ficam olhando para nós, principalmente das entradas dos encontros, né? Aí esse povo fica tudo louco. Eles vêm do encontro assim, tão incendiado, tão cheio da glória, e aí o povo fica assim, como quem louco. E aí as pessoas, os visitantes chegam, ficam preocupados com eles, que eles ficam: não, o que está acontecendo aí? O que está havendo aí? Se a gente pudesse falar para eles, você está procurando um interruptor para ligar a glória de Deus. E quando a gente acha o interruptor, quando nós ligamos, quando a luz de Deus é acesa, aí tudo muda. Aí a gente fala: uau, Deus está nesse lugar. Não é outro lugar. Esse lugar é Betel. Esse lugar é casa de Deus. Deus está neste lugar. Na sua vida é Betel. Na sua casa é Betel. Na sua cela é Betel. Chega lá, que lugar é esse? Que lugar é esse? Lugar estranho esse. Lá no encontro é Betel. No seu encontro é Betel. As pessoas falam: o que está acontecendo aqui? Falam: é casa de Deus. Não, o que está acontecendo? Não, é porque apertaram o interruptor, ligou, a glória de Deus se manifestou. É isso. É isso que precisa ser na minha vida, na sua vida. Tem que ser assim, em nome de Jesus. Tem que ser assim, amém?
Tem que ser assim na nossa casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha vida profissional, em todos os lugares que eu for. Só tem valor, só é vida com Deus, só vale a pena a vida cristã se for carregado da presença de Deus. Se não, o que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Estou atrás, estou buscando eu quero a bênção, pastor, eu quero só a bênção. Eu quero a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Fica de pé comigo. Vamos orar. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar um cântico. Vamos envolver todo o nosso coração, toda a nossa vida. Sabe de uma coisa? Sabe o que é a coisa mais linda em Deus? Sabe o que é a coisa mais poderosa, mais extraordinária, mais maravilhosa em Deus? Sabe o que eu acho a coisa mais fantástica em Deus? É que quando a gente pede, Deus faz. E Deus não faz porque você merece. Deus não faz porque você tem qualificações. Nossa, será que hoje eu posso levantar a mão e falar para Deus, Deus faz? Não, mas hoje eu aprontei, briguei com a mulher, estava vindo para cá, tem um maior pampeiro lá. Deus não vai fazer. Não, Ele não faz porque você merece. Não, graças a Deus não é, porque assim, nenhum de nós receberíamos. Nenhum de nós. Ele faz porque Cristo fez. Ele faz porque você pediu, porque você falou, porque você creu. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Eu queria que você agora, vamos cantar um cântico. E você... eu não queria fazer um apelo, eu ia fazer um apelo para toda a igreja. Porque eu acho que toda a igreja tinha que levantar as mãos e falar, eu quero mais da glória de Deus. Sabe? Mas eu quero fazer uma oração específica. Não se acanhe em vir aqui. Eu quero orar para aqueles que têm dificuldade de ver essa glória de Deus manifestando na sua vida. Que eles estão enfrentando lutas e não conseguem ver a glória de Deus no seu trabalho. Às vezes é o seu casamento que não está legal, e você não consegue ver a glória de Deus, só vê os problemas, os defeitos, só fala das coisas erradas, das coisas que está, sabe? Então, eu queria orar com você. Quero destravar você, destrancar você. Eu sei que a glória de Deus está nesse lugar. E que se você clamar, se você pedir, vai haver mudança, vai haver transformação. Basta você pedir. E eu queria que você saísse do seu lugar e viesse e falasse, Senhor, eu quero glória de Deus na minha vida. Eu quero a glória de Deus no meu trabalho. Eu quero a glória de Deus no meu casamento. Ou na falta do casamento. Eu quero glória. Eu preciso da glória. Então, tem uma atitude de se humilhar diante de Deus, de se curvar diante de Deus e falar, Senhor, porque se você pedir, se você clamar, vai acontecer. Se você orar, Deus não nega aquilo que você pede, aquilo que você ora. Ele não vai fazer isso. Ele vai derramar da tua glória. Tudo na sua vida pode ser diferente. Basta você pedir, só isso. Mas eu não mereço, pastor. Aleluia. Não é porque você merece. É que você pode crer. Falar, sabe? Tira toda a condenação do seu coração. Tira toda a culpa. Aleluia. Aleluia, se apega à misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Aleluia, o que agrada a Deus é a fé. O que agrada a Deus é a confiança que você tem nele. Aleluia, aleluia. Não é o seu sentimento de culpa, de pecado, de erro que você... Não é você chegar diante de Deus, Senhor, eu errei tanto, eu não mereço. Não, é o sentimento de fé, de saber, Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me perdoou. É esse coração que toca o coração de Deus. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vamos cantar um cântico. Vamos cantar. Aleluia.